Salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje eu quero fazer a apresentação de um tema que eu intitulei Vida Organizada. Mas antes vamos fazer uma oração. A oração da sabedoria, ela foi desenvolvida por São Tomás de Aquino, que diz assim: conceda-me, Deus misericordioso, que deseje com ardor só o que vós aprovais, que o procure com prudência, que o reconheça em verdade, que o cumpra na perfeição para louvor e glória do vosso nome. Ponha ordem na minha vida, ó meu Deus, e permita-me que eu conheça o que vós quereis que eu faça, e que eu cumpra como é necessário e útil para a minha alma. Que eu chegue a vós, Senhor, por um caminho seguro e reto, caminho que não se desvie, nem da prosperidade e nem na adversidade, de tal forma que vos dê graças nas horas prósperas, e nas horas adversas eu conserve a paciência, não me deixando exaltar nem pelas primeiras, nem abater pelas segundas. Que nada me alegre ou entristeça, exceto que me conduza a vós ou de vós me separe. Que eu não deseje agradar nem receie desagradar, senão a vós. Tudo que passa se torne desprezível aos meus olhos, por vossa causa, Senhor. E tudo que vos diga a respeito me seja caro. Mas vós, meu Deus, mais do que o resto, que eu nada deseje fora de vós. Conceda-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que vos conheça, uma vontade que vos busque, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere com confiança e uma confiança que vos possua. Conceda-me ser atormentado com as vossas dores pela penitência, recorrer no caminho aos vossos benefícios pela graça, gozar das vossas alegrias, sobretudo na pátria, pela glória. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Então, após essa oração da sabedoria, que Deus nos ilumine, a mim, para fazer uma boa apresentação desse tema, e a vós que me ouve, para que possam compreender, entender e guardar aquilo que será dito. Muito bem, eu gostaria de começar com uma frase. Quem não sabe para onde vai, até para trás serve. Primeiro vamos abordar o primeiro grupo, sobre pessoas organizadas ou não organizadas. Nesse primeiro grupo estão as pessoas pouco organizadas. Nesse grupo está a maioria. Sofrem as pessoas com vida desorganizada. A imensa maioria é levada a ter uma vida desorganizada. Ocupam-se apenas de comer e beber, se bem que, para tanto, buscam o menor esforço, ou seja, estudar o mínimo necessário, trabalhar o mínimo com o maior ganho possível. São os chamados idiotas úteis, são massa de manobra, seguem o sabor das correntes e moda ditadas. Poucos se comprometem, tudo é líquido, tudo é passageiro e também tudo é pesado. Não gostam ou não se apegam em nada que demande mais esforço. Vídeos curtos, textos simples e curtos, conversas sem profundidade e rápidas. Se não há prazer ou grande benefício imediato, não se ocupam. Comem muito, fazem pouco, não planejam quase nada. Essas pessoas, podemos dizer que levam a vida da besta. Dormem, despertam, comem, bebem, trabalham e descansam. A eles, nós podemos apresentar a leitura que está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos de 6 a 8, que diz assim: vinde, pois, e gozemos dos bens presentes, e apressemo-nos a usar das criaturas como na mocidade. Enchamo-nos de vinho precioso e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de rosas antes que murchem. Não haja prado algum em que nossa intemperança se não o manifeste. Então, com isso nós concluímos esse primeiro grupo, como eu disse, onde está a maioria das pessoas. São pessoas que não planejam nada, levam a vida muito parecida com a de animais, aqui dito bestas. Vamos então a um outro grupo. O grupo 2.
São pessoas um pouco mais organizadas, mas sem espiritualidade. É o segundo maior grupo de pessoas. Estudam mais, planejam mais, assumem alguns compromissos, se dedicam mais ao trabalho, carreira profissional, mais do que em outras áreas. Não seguem nenhuma religião ou são acatólicos. Aderem facilmente às ideologias, gostam de modernismos, gostam de modernidade, gostam de modismos. Agem muitas vezes como papagaio, falam muito, mas nem sempre sabem do que estão falando. Falta sentido em suas proposições. Suas palavras carecem de unidade. São escravos da tecnologia, seus deuses. Essas pessoas não têm grande profundidade. Essas pessoas estão sempre ao sabor do vento também, né? Porque seguem muitos modismos, né? Amam a tecnologia e por conta da tecnologia desprezam todos aqueles que não compartilham, né, de seus gostos. Para ele nós vamos ler o livro do Eclesiástico. Lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 10, versículos de 9 a 10, diz assim: não há coisa mais detestável do que o avarento, porque se ensoberbece a terra e a cinza. Não há coisa mais injusta do que aquele que ama o dinheiro, porque venderia até a sua mesma alma, visto que despojou em sua vida das próprias entranhas. Então o livro da sabedoria está nos mostrando que essas pessoas são normalmente avarentas também. São muito apegadas às riquezas, né, a bens materiais. Então esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, eles são mais voltados para Deus, né? Buscam de alguma forma agradar a Deus. E quanto a esses grupos que buscam organizar a vida, né, nós destacamos três grupos, vamos chamar assim. O não eu. Esses organizam a vida por meio de um princípio exterior, nunca eles. É sempre buscando, por princípio, algo externo a eles. É perigoso limitar-se a organizar a vida sob o ponto de vista das coisas externas. Um bem tecnológico, uma roupa da moda, uma utilidade do lar, etc. Buscam bens duráveis, uma faculdade, uma fortuna, né? Então, para esses grupos, nós podemos mencionar o livro do Eclesiástico, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: há quem perde a sua alma por causa do respeito humano, e perdê-la-á cedendo a uma pessoa imprudente, e a si mesmo se perderá por atender demasiadamente a tal pessoa. Então são pessoas que estão seguindo outras pessoas, se preocupam muito com o que os outros pensam, né? A eles importa mais o que os outros estão fazendo e ele procura fazer da mesma forma. Então podemos entender que isso é bastante perigoso. A outra forma de organização de vida é o eu. A pessoa está no centro de tudo. O mundo deve girar em torno da pessoa. Elas subordinam as coisas externas às exigências de uma vida interior. Fazem de si o centro de tudo. Não se deixam dominar pelos esplendores externos, mas dominá-los. São superiores em nome do gênio interior. Não sendo absoluto, é fraco e quebradiço. E muitas das vezes mergulham nas trevas. Sentem sua fragilidade e insuficiência. Se desanimam após o dispêndio de um grande esforço. É o que se muitas vezes atribuem a síndrome de burnout. A pessoa tenta, não vê grandes resultados, desanima e entra em depressão. Essas pessoas muitas vezes empreendem um esforço enorme. Como não é um esforço fora de si, buscando as coisas do alto, então elas estão sempre insatisfeitas, querem sempre mais e mais e mais, o que acaba tomando muito tempo delas e descobrem depois que correu atrás do rabo,
não conseguiu grandes vitórias, não conseguiu grandes coisas. O que conseguiu, acha que foi pouco e agora buscam outros bens maiores. A essas pessoas nós podemos citar o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 8. O versículo 8 diz assim: Ai de vós os que ajuntais casa com casa, e ides acrescentando campo a campo, até chegar ao fim de todo o terreno. Porventura, a vez de habitar sós no meio da terra? Então nós podemos entender que são pessoas que acumulam indefinidamente, sem jamais dizer basta, alcancei aquilo que eu queria, porque buscam coisas que perecem facilmente, né? O terceiro grupo vamos chamar assim, de organização de vida, né, são as pessoas que buscam a Deus. Deus, eis a solução da vida, dos problemas, da morte, da vida com V maiúsculo. Deus é o centro da vida. Para Ele nós fomos criados e a Ele devemos amar. Tudo deve ser direcionado para Deus. O nosso amor, que é tão torto, deve ser dirigido a Deus, acima de tudo, porque aí Ele é a forma do amor. Ele é o puro amor e é Ele quem é o autor do amor. Então, quando nós colocamos o nosso amor em Deus, começamos a amar corretamente as pessoas. Hoje em dia as pessoas amam as coisas e gostam de pessoas, quando deveria ser o contrário. Devemos amar as pessoas e gostar das coisas. Essas pessoas que têm Deus no centro, quanto mais elas se aprofundam nessa organização de vida, mais encontram a paz, mais firme é a felicidade, verdadeira é a inteligência que alcançam. Se as duas primeiras formas de organização demandam empenho, maior dispêndio será necessário ao organizar a vida em torno de Deus. Há ainda 3 níveis de organização da vida em Deus. Então, para que a gente possa entender, né, eu falei sobre que existem 3 organizações de vida. Não eu e Deus. Agora, sobre quem tem a vida organizada em Deus, encontramos, vamos dizer, 3 níveis, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, os 3 níveis de organização. O primeiro é o mínimo para se salvar. Esse grupo, né, que busca o mínimo para se salvar, acham que o purgatório já está bom. E entenda-se que aqui está, daqueles que colocaram Deus em sua vida, está a maioria. A maioria das pessoas que buscam Deus estão nesse grupo aqui. Acha que o purgatório já está bom demais, né? Eles não combatem os pecados veniais, cumprem o mínimo dos preceitos, pouco alimentam a fé, pouco estudam, têm poucas orações. Tudo é permeado com um pouco de mundanismo. Essas pessoas estão, vamos dizer assim, no primeiro estágio ainda, né? Buscaram Deus não por si mesmo, mas porque Deus se apresentou a eles, né? Deus enviou sua graça e a partir daí começam a buscar a Deus. E não é raro quando essas pessoas se satisfazem logo com esse primeiro nível, né? Não buscam galgar colinas mais altas, né? Nós temos que buscar as coisas do alto e muitas vezes ficam só na superfície, né? É o que chamamos de molhar os pés. Ficam só ali molhando os pés, não entram na água, né? Tá muito bom aquilo ali, tá fresquinho, tá gostoso, tá muito bom assim. Estão ainda satisfazendo as suas sensações, buscam alimentar as sensações. Bem, esse tipo de pessoa, né? Posso dizer que corre até o risco de muitas vezes, achando que estão buscando a salvação, elas podem estar caminhando a passos largos, né, para o inferno. E isso, com certeza, não é nada agradável. Existe um outro grupo de pessoas razoavelmente organizadas em Deus, né? Normalmente ela é encontrada na sua boca a frase: fé demais não cheira bem, ou ainda, vamos com calma, vamos ter fé sim, mas vamos rezar, mas sem ser beatos, né? Muita gente fala isso. E acabam, muitas vezes, se satisfazendo com isso e condenam aqueles que buscam se aprofundar mais na fé, né? Esse grupo
gostam muito de bebidas alcoólicas, festas, piadas, filmes picantes, usam muito as redes sociais, possuem uma fé fraca, sempre adicionam elementos de outras religiões em suas crenças. Correm, como eu disse, o risco sério de terminarem a vida terrena seguindo algum falso Deus. E não muitas das vezes pensam que estão caminhando para o purgatório, quando na verdade estão caminhando para o inferno, né? Para eles nós vamos mencionar Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Diz assim: que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem fé e não tem obras? Porventura poderá salvá-lo tal fé? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, porém não lhes derdes as coisas necessárias ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, Tiago está nos dizendo que não basta ter uma fé sem um aprofundamento, e esse aprofundamento acontece por meio das obras, né? Quando você passa a praticar obras, nós nos lembramos do que São Pedro nos diz, né? A caridade cobre uma multidão de pecados. Muito bem, vamos para o segundo nível, né? Que é o meio termo. Também é um pouco menor do que esse primeiro grupo que eu falei. Esse segundo grupo aqui, esse segundo nível, né? Daqueles que já colocaram Deus no centro da sua vida, os chamados meio termo, nem pagão, nem santo, né? Possuem algumas devoções, oram com certa frequência, em alguns casos rezam em oração com bastante frequência. Já leram, algum livro da vida de algum santo. Eles vão às missas todos os domingos. Alguns são de missas diárias. Praticam algumas virtudes, mas ainda estão agarrados a algumas práticas mundanas. Possuem os sacramentos necessários ao estado de vida. Chegam até mesmo a praticar apologética, mas não conhecem as doutrinas e nem o catecismo. Então são pessoas que estão buscando algo mais, já saíram daquele nível 1, já estão no nível 2, mas ainda lhes falta alguma coisa, né? Então esse grupo de pessoas normalmente vão ter suas almas salvas, sim, mas poderia buscar mais, né? Essas pessoas, vamos ver o que diz Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22. Diz assim: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é bom, Deus. Porém, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O jovem, porém, tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Então aqui nós percebemos, esse jovem já estava salvo, né? Podemos deduzir. Ele observava os mandamentos, mas quando Jesus pede algo a mais, ele não está pronto. Ele se entristece e vai embora. Ele ainda está apegado às coisas materiais, né? Muito ainda. Continuando. Agora nós vamos falar do terceiro nível, né? Onde está a minoria daqueles que já colocaram Deus no centro de sua vida.
pessoas que estão organizando toda a sua vida em torno de Deus, né? Já entenderam que é necessário buscar a salvação da alma. Infelizmente, esse é o menor grupo. Buscam ler bastantes livros católicos, participam de alguma confraria, estudam a religião católica, seja na história da igreja, seja nas suas doutrinas e dogmas. Eles lutam, né, contra os seus defeitos. Eles não arrefecem diante dos pecados veniais. Eles se dedicam dia e noite a buscar a salvação de suas almas, né? Dedicam a maior parte do tempo livre a essas orações, às boas leituras, e mesmo no trabalho eles não perdem uma oportunidade de dar glória a Deus. Com seus exemplos, buscam mostrar a importância que é ter uma vida espiritual, que é buscar agradar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Poucos estão dispostos a isso, a maioria das pessoas hoje em dia querem que Deus faça a vontade delas. Esse grupo aqui, esse terceiro nível, já entendeu que é preciso buscar fazer a vontade de Deus. E já entendeu também que não é fácil fazer a vontade de Deus, mas se esforçam, lutam para isso. Muitas vezes erram, mas rapidamente se arrependem e buscam o caminho reto. Buscam fazer a vontade de Deus e não a própria. São fiéis católicos que não se apegam às coisas da vida. Sabem que tudo é efêmero. Fazem penitências e jejuns, oram por todos, menos por si, mais pelos sofredores e pelos pecadores. Praticam boas obras, suportam os fracos. Buscam em todo o tempo as coisas do alto e não as da terra. Agradecem a tudo que Deus envia, inclusive as tentações e as provações. Em tudo dão graças a Deus. Eles entendem que as tentações não vêm de Deus, mas Deus se utiliza dessas tentações para um crescimento espiritual. E nas provações agradecem a Deus porque podem assim provar a Deus que o ama, né? Que buscam realmente viver, agradar a Deus. Esse terceiro nível, né? Nós podemos fazer uma leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículos 16 a 22, que diz assim: Estais sempre alegres, orai sem cessar, por tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo em relação a todos vós. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que for bom, guardai-vos de toda aparência do mal. Então essas pessoas realmente têm Deus no centro da sua vida. Tudo é feito para a maior glória e honra de Deus, né? São pessoas que realmente buscam a salvação. Entenderam que isso é difícil, mas o próprio Deus vem em seu auxílio, né? Então essas pessoas, na verdade, se esforçam muito para ter o seu nome escrito no livro da vida, o que é algo grandioso, você ter o seu nome escrito no livro da vida. Há essas pessoas do terceiro nível, né, que têm uma vida organizada, centrada em Deus, mas também para aquelas pessoas que ainda não compreenderam bem isso, aquelas que estão iniciando uma vida organizada em Deus, e também para aquelas pessoas que ainda não têm uma vida organizada, nós temos a leitura do livro do Apocalipse, né? Que está lá, que fala sobre o julgamento geral. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: E vi mortos grandes e pequenos estar de pé diante do trono, e foram abertos os livros, e foi aberto outro livro, que é o da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os mortos que estavam neles, e fez-se juízo de cada um deles segundo as suas obras.
e o inferno e a morte, isto é, os ímpios, foram lançados no tanque de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que se não achou inscrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. Então, para que a gente possa concluir esta reflexão, eu quero fazer para mim mesmo uma pergunta muito sincera, e eu sugiro que cada um que me ouve também siga esse caminho, faça esse questionamento, né? Em qual desses grupos você está? Em qual grupo que eu me encontro? Eu estou naquele grupo de pessoas que não têm uma vida organizada, seguem ao sabor do vento, os modismos? Sou uma pessoa que já tem a vida um pouco organizada, mas buscam ainda as coisas terrenas? Eu já coloquei Deus no centro da minha vida? Em que nível eu estou? No nível daquelas pessoas que fazem uma bagunça, aderem a ideologias, aderem às práticas de outras religiões, né? Infelizmente hoje é muito comum, infelizmente mesmo, na hora do enterro de um fiel católico, bater em palma. É um costume espírita que foi introduzido no meio católico, e é muito comum nós vermos isso. Porque, como eu disse, a maioria das pessoas que já estão buscando Deus ainda estão nesse nível e aderem às práticas contrárias, mas por não conhecerem quais são as doutrinas da igreja, o que são dogmas, né? O catecismo, alguma vez já leu, conhece o catecismo? Aquele segundo grupo que já avançou um pouco mais, mas ainda não conhece o catecismo. Não adianta você ser um apologeta, não adianta você fazer um combate às outras religiões se você não conhece bem a sua, se você não conhece a doutrina da Igreja Católica, né? Como eu quero, Senhor, como eu desejo, Senhor, estar no terceiro nível daqueles que já compreenderam isto, né? Que fazem os jejuns, que fazem as penitências com alegria, que passam esse período da quaresma com muita satisfação, porque sabem que é um período ótimo para colher frutos que serão utilizados ao longo do ano. Então, rogo aos irmãos que pensem bem qual grupo estão, em que nível estão, e que todos tenham a graça de Deus para poder amá-lo cada vez mais. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.